tema da minha mensagem hoje é consciência em paz com Deus. Só antes da gente ler aí, olha para cá um pouquinho, por favor. Aqui no começo do capítulo 23, estamos caminhando aí para o final do livro de Atos, termina no capítulo 28. Nós veremos que Paulo ele vai basicamente dar uma aula de como o cristão deve conciliar a fidelidade a Deus, que é o nosso objetivo aqui nessa terra, a fidelidade a Deus juntamente com coragem, e uma coragem inteligente, e como nós devemos, diante de uma sociedade civil ao qual nós vivemos, mais uma vez fazer o uso dos nossos direitos civis, assim como eu disse na semana passada. Paulo, ele vai se defender dos seus acusadores, que mais uma vez ele está sendo acusado de forma injusta. Ele vai pegar aquela audiência que estava querendo matá-lo, e ele então faz uma pergunta que ele acaba dividindo a audiência, e ele divide e acaba somando, e as pessoas acabam desistindo de fazer o mal a ele. E mais uma vez veremos que a providência divina vem através de um homem saber usar as leis da terra, as leis civis. Paulo mais uma vez faz o uso de uma lei civil e Deus, em sua providência, usa este argumento de Paulo para que ele não fosse morto antes da hora. E aqui também veremos que a fé, ela não é passiva em hipótese nenhuma, muito menos no contexto jurídico. Capítulo 22, se deve se lembrar, semana passada, Paulo, ele faz o uso da sua cidadania romana. Ele estava prestes a ser chicoteado, açoitado, sem motivo, sem ser julgado. Aí o que ele faz? É justo? É lícito? Vocês açoitarem um cidadão romano sem o julgamento prévio? Aí as pessoas ficam apavoradas. Tanto é que, ali no capítulo 22, as pessoas vão dizer, né, o centurião chega no comandante e diz, você é louco? Este homem é cidadão romano, o que você está fazendo? E nós veremos aqui que Paulo, ele começa o seu argumento novamente de uma forma serena, calmo, e por conta dele responder àqueles homens extremamente bravos de uma forma serena, sabe o que ele recebe de recompensa? Um tapa, um tabefe no meio da cara, literalmente. Então ele fica bravo, faz uma oração imprecatória contra o sumo sacerdote ali, por aí vai. E esse capítulo 23 ele começa de uma forma bem fantástica. Mas vamos ler então? Atos dos Apóstolos, capítulo 23, a gente vai ler até o versículo 10, mas vamos começar aí do versículo 1 até o versículo 5. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Lembrando, o contexto aqui é isso. Paulo, ele está sendo levado para ser julgado de uma forma correta, porque ele tinha feito uso do seu direito civil lá atrás de cidadão romano. Então, as pessoas, o centurião chama os homens e diz, olha, eu vou levar você e vamos ouvir as acusações. O trâmite correto, o rito correto. Este é o contexto. Atos 23, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Fixando os olhos no sinédrio, Paulo disse, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou que um dos que estavam junto dele, que batessem na boca, em algumas versões, que lhe esbofeteassem a cara, literalmente. Verso 3. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? Os que estavam ali disseram, insultas o sumo sacerdote de Deus? Disse Paulo, irmãos, eu não sabia que era sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal do líder de teu povo. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Eu quero passar 3 princípios aqui essa noite. Então, o primeiro é o seguinte. A primeira coisa que nós vemos é a importância de ter a consciência limpa. Paulo ele começa no verso 1 dizendo exatamente isso. Fixando os olhos no sinédrio, Paulo diz, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência, em paz com a minha consciência. Paulo ele não está dizendo aqui que ele é alguém perfeito no quesito de obediência a Deus, óbvio que não. Até mesmo porque ele, aquelas pessoas que estavam ali, e todos nós sabemos qual era o passado de Paulo. E qual era este passado? Alguém que perseguia a igreja, alguém que entrava nas sinagogas, arrancava as pessoas de dentro, levava para ser julgadas e mortas. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, diz a Escritura que Saulo estava ali, vendo, de fato, aquele homem morrer por homens extremamente raivosos. A palavra consciência aqui, ela aponta, de fato, para a faculdade moral e relacional do ser humano. Ou seja, não é um mero sentimento. Quando ele diz, tenha uma consciência tranquila, a consciência em paz, ele não está falando de sentimento. O que ele está dizendo aqui é de uma forma prática. Eu vivo de forma moralmente certa, diante da lei de Deus, por isso eu consigo ter paz na minha consciência. No que tange à prática do Evangelho,
Eu vivo de uma forma adequada. E o que ele está fazendo não é uma autopromoção, não é vanglória, mas ele está examinando a própria vida e dizendo: no quesito a viver em obediência a Deus, eu tenho vivido dessa forma. Tudo pela graça de Deus, ele diz em todas as suas cartas, mas ele está dizendo que sim, eu vivo de uma forma correta, e não apenas no quesito religioso, mas em todas as áreas. Porque um cristão, ele não é cristão apenas nos cultos de domingo, de quarta-feira, nas reuniões de pequeno grupo, quando ele está no seu devocional em casa. O cristão, ele é cristão em todo o tempo. Como vai dizer Abraham Kuyper, ele fala sobre a soberania de Deus em todas as esferas, inclusive aqui na esfera jurídica. É o que Paulo está dizendo. Eu tenho paz na minha consciência de que eu vivo de uma forma a glorificar o nome do meu Deus, sendo obediente a Ele. Já viu aquele adágio popular que diz assim: não há um travesseiro mais limpo do que uma consciência tranquila? O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é: eu durmo neste travesseiro. Reconheço as minhas falhas, sei o quanto eu sou pecador, mas eu durmo nesse travesseiro. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: nós também conseguimos ter paz na consciência em poder dizer: Senhor, mesmo sendo falho e pecador, eu tenho a consciência tranquila porque o Senhor sabe o quanto eu vivo para Ti, o quanto eu me esforço para ser alguém obediente, o quanto eu me esforço para viver de acordo com a Tua palavra. Eu não estou dizendo aqui ser sem pecado, óbvio, isso é impossível, mas ter paz com Deus, mesmo diante das falhas e pecados. Ou seja, saber que, mesmo por vezes escorregando, nós temos aquele anseio, aquele desejo de fazer o que é correto. Porque um crente de verdade não é aquele que não erra. Este não existe. Mas é aquele que, mesmo que diante dos pecados, e às vezes grandes pecados, ele se arrepende, ele esmurra o seu próprio corpo, ele diz: não acredito que de novo eu fiz isso. Preciso ser santo, preciso obedecer, preciso fazer aquilo que é correto. É disso que Paulo está dizendo. Você consegue ter essa consciência? De saber que a sua vida é uma vida que se deixa gastar em prol do seu Cristo, do seu Salvador, que a sua vida, ela tem como objetivo obedecer a Deus. Você tem paz e pode dizer que você também vive de uma forma íntegra, como diz Paulo? Ou o seu cristianismo, ele se baseia apenas aos cultos, nos dias de culto? Fora daqui você é outra pessoa totalmente diferente. Agostinho, no seu livro Confissões, ele vai dizer que a consciência é o espelho onde a pessoa verifica a coerência entre a fé e a prática. Ou seja, é aqui na mente. E isso aqui nós devemos fazer uma autoanálise. Não é outra pessoa fazendo para você, é você fazendo essa autoanálise. É aqui na mente que nós de fato vemos se nós temos colocado em prática aquilo que nós professamos com os lábios, aquilo que nós cantamos os louvores, aquilo que nós lemos na Escritura, se nós de fato temos colocado isto em prática no dia a dia. Porque podemos ser hipócritas. Podemos cantar: Senhor, minha vida é Tua. E amanhã dizer: não, Senhor, minha vida é Tua quando eu estou no culto de domingo. No dia a dia eu tenho as minhas próprias vontades. Cultuar, cantar, ler é fé. Mas como tem sido a nossa prática no dia a dia? Como nós temos de fato vivido aquilo que nós professamos crer? É isso que Paulo está dizendo. Não há uma cisão, não há um divórcio entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Eu erro? Sim, mas a minha vida é me esforçar para viver de acordo com a palavra do meu Deus. Não basta você ter fortes traços de uma genuína conversão. É necessário que você tenha essa consciência em paz para com Deus também. De alguém que vive para agradar o nosso Senhor. Portanto, examine-se regularmente. Faça essa autoanálise. Não apenas hoje, mas constantemente. A fé que por vezes eu coloco lá na bio do meu Instagram. Reformado, protestante. É a fé que dia a dia eu exercito diante das injustiças, diante dos xingamentos, diante das tentações, quando estou sozinho, quando estou num ambiente onde as pessoas não me conhecem. Eu de fato exercito isso,
É exatamente o que Paulo diz. E quando houver falhas, claro, a única coisa que cabe a nós é que haja arrependimento, nos arrependermos. Então, Paulo não está assinando um atestado de perfeição, mas ele está dizendo: Deus é minha testemunha de que a minha vida é uma vida santa, é uma vida para glorificar o nome dele. E quando eu erro, eu peço perdão e continuo tentando viver de uma forma justa e santa. Essa é a consciência que todo cristão deve buscar. Era a consciência que Paulo tinha e é a consciência que eu e você temos que ter. O pecado para nós deve ser um deslize, um tropeçar. Mas a regra para mim e para você deve ser santidade e obediência. E quando este pecado acontecer por um deslize, algo não planejado, o que se espera de prontidão é que haja um arrependimento, é que haja uma restauração, que haja um compromisso com Deus, uma oração fervorosa e sincera, dizendo: Deus, errei, me dê a graça de não mais fazer. Me dê a graça de nunca mais cair neste erro. Me dê a graça de andar corretamente de agora em diante. É isso que Paulo está dizendo que ele tinha. E é isso que todo cristão, de fato, deve buscar. Portanto, uma consciência limpa para com Deus. Segundo princípio: saiba usar os seus direitos civis. Acompanhe comigo o versículo 2, por favor. Atos 23, verso 2. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto dele que lhe batessem na boca. Aqui o sentido de fato é golpear, ferir, e o verbo ali ele traz a ideia de pancadas repetidas, no sentido de punição mesmo. Aí o que Paulo faz? Mais uma vez, ele faz o uso de uma lei. Mais uma vez, ele não aceita a injustiça contra ele. Mais uma vez, como cristão, pastor, mas Paulo aqui está sendo incoerente. O próprio Jesus não ensinou, quando você tomar um tapa no lado direito, você vira o esquerdo. Aqui Paulo tomou o primeiro, já não aguentou. O sentido do texto ali é um sentido alegórico, um sentido de humilhação, de não pagar com a mesma moeda. Não está dizendo que se alguém bater, bateu aqui, não, bate agora desse lado que ainda está fresquinho. Esquenta esse. Não é isso. Óbvio que não. Paulo, mais uma vez, ele faz uso do seu direito civil a favor da lei. No caso que ele vai usar a lei dos próprios judeus. Ele protesta. Literalmente, verso 2 ele diz isso, verso 3. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aí para julgar-me segundo a lei, e contra a lei manda que eu seja ferido? O que você está fazendo é contra a lei, Paulo está dizendo. Remetendo aquilo que ele fez no capítulo 22. Eu sou cidadão romano, vocês não vão fazer comigo qualquer coisa. A lei não permite, e eu vou fazer o uso dela. Ou seja, é lícito que nós venhamos, diante das circunstâncias do dia a dia, fazermos uso de direitos civis. Não é porque somos cristãos, como eu disse na última semana, que seremos otários, bobos, que todo mundo vai folgar com a gente. Vai falar o que quiser. E a gente vai fazer o quê? Não, a Bíblia diz que em tudo deve amar. Amar o escambau, tem hora que a gente tem que quebrar o pau. Literalmente. Foi isso que Paulo fez. Falei, não vou aceitar. Injustiça, não aceitaremos. Eu disse na semana passada, que, por exemplo, eu às vezes faço algum comentário, alguma coisa na rede social, e é impressionante, o pessoal vem com enxurrada de tinha que ser pastor, mas também crente. Hoje em dia eu não deixo passar nada. Calma aí. Você está falando que eu não posso dizer isso porque eu sou um ministro religioso? Isso é crime, intolerância religiosa. E segundo o artigo 5 da Constituição, intolerância religiosa é equiparada a racismo. Vai ser processado. O Sérgio está aqui. Folga comigo para você ver. O advogado já está ali ouvindo. Ó. Não vamos deixar quieto para ninguém. E é isso que Paulo está dizendo. Faça o uso dos seus direitos civis. Portanto, é lícito requerer alguns direitos legais diante da sociedade. Como, por exemplo, fazer alguns requerimentos fiscais para isenção de alguma taxa que nós temos direito. A legislatura passada, se eu não me engano, teve um vereador que fez um projeto de lei, foi aprovado, onde templos religiosos, inclusive templos alugados, como é o nosso, poderiam fazer o pedido de isenção de IPTU. Olha, diante de uma lei dessa que nos torna, que é lícito a gente fazer esse tipo de requerimento, devemos fazer. Vamos ficar pagando aí R$1.000 à toa de IPTU, sabendo que esse dinheiro pode ser economizado?
E você pode usar isso também em qualquer área. Falaram alguma coisa para você, te chamaram, sei lá, imputaram um crime que você não cometeu. Calúnia e difamação. Processe. É isso que a Escritura diz, é isso que Paulo está dizendo. O artigo 208 do Código Penal vai falar sobre intolerância religiosa, que eu falei. Por isso que, como crentes, não podemos aceitar. Agora, você está lá. Você é um cristão. Você está sendo discriminado por conta de sua fé no seu ambiente de trabalho. Pastor, eu oro por eles. Sim, ore. Ore, mas depois manda mensagem para o Sérgio. Sérgio, monta um processo aí e vamos para cima. E continua orando. Continuamos orando, sim. Mas devemos fazer aquilo que nós temos direito. Isso, no nível federal, por exemplo, nós temos que batalhar contra políticas que violam a liberdade de culto. Porque se nós ficamos quietos, eles nos engolem. Devemos fazer isso. Lutar por pautas que falam do direito à vida, por pautas que falam contra a liberação das drogas. Então não é errado fazermos o uso desses artifícios civis, se de fato é permitido. É interessante que a resposta de Paulo aqui, como nós lemos no versículo 3, é um tanto quanto dura, né? Acompanhe comigo novamente o versículo 3. 2 e 3, versículo 2. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto dele que lhe batessem na boca. Por conta de Paulo apanhar de forma injusta, ele diz no verso 3, então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aí, sentado, para julgar-me segundo a lei e contra a lei, mandas que eu seja ferido? Deus te ferirá, parede branqueada. Isso aqui, na verdade, é uma metáfora. O que Paulo está dizendo é que você, ó sacerdote, é um sepulcro caiado. Lembra este termo que foi usado por Jesus Cristo lá nos evangelhos? Você tem a aparência de algo limpo, mas dentro de você o que há é podridão. É isso que Paulo está dizendo para esse homem. Mateus capítulo 23, verso 7, é onde Jesus fala sobre isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e toda imundícia. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês são hipócritas. E Paulo está simplesmente replicando aquilo que Jesus disse. E veja o que Paulo diz a ele. Deus vai te ferir. Deus vai te ferir. Lembra quando ele disse para... Esqueci o nome daquele mágico? Elimas, o mágico? Fique cego. O que aconteceu? Ficou. E Paulo, quando ele diz aqui para esse sacerdote, Deus vai te ferir. Esse sumo sacerdote Ananias, o contexto ali da história, você pode acompanhar junto com Flávio José, que escreveu bastante sobre isso. Ananias, ele era um sumo sacerdote extremamente corrupto, violento, era pró-Roma, em vez de ser pró-seu povo, não, ele era a favor dos romanos, contra o seu próprio povo. Ele era mais um líder político que um líder espiritual. É tão certo que Flávio Josefo, em seu livro Antiguidades, ele vai dizer que esse homem era ganancioso, ele confiscava os dízimos que eram para os outros sacerdotes, ficava tudo para ele. Porque os dízimos eram ali, né, divididos. O sacerdote ficava com uma parte. Ele pegava o dízimo dos outros sacerdotes e ficava tudo para ele. Todavia, Ananias ele foi assassinado de uma forma extremamente trágica no ano 66 depois de Cristo, quando começou a revolta judaica contra Roma. Ou seja, historicamente, nós podemos dizer que esta oração imprecatória de Paulo funcionou. Quando ele diz, Deus te ferirá, Deus feriu aquele homem. Morreu de uma forma extremamente trágica. Mas veja, a resposta imediata daqueles homens está no versículo 4 e no versículo 5. Os que estavam ali disseram, insultas o sumo sacerdote de Deus? Disse Paulo, irmãos, eu não sabia que era sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal do líder de teu povo. Aqui há pelo menos duas possibilidades. Primeiro que Paulo, devido a ficar muito tempo fora de Jerusalém, quando ele voltou, ele não tinha conhecimento de quem era o sumo sacerdote. Portanto, ele insulta aquele homem, faz essa oração imprecatória, e depois que eles falam, é o sumo sacerdote, Paulo, eu não sabia. Essa é a primeira possibilidade. Mas tem a segunda, que eu sou inclinado a acreditar, mas a segunda. Paulo estava sendo sarcástico com aquele homem, porque ele sabia que Ananias não era um líder espiritual. Ele sabia que Ananias, de fato, ele não tinha o respeito do povo.
infringia a lei, e nem o seu próprio povo o tolerava. Tanto é que Paulo diz isso, mas ele não pede desculpa. Você percebeu? Não diz o texto. Paulo vai lá e pede desculpa para ele, não. Ai, não sabia que era sumo sacerdote. Porque está escrito, ele cita a lei, mas ele não pede desculpa. Ou seja, dá a entender que pode, de fato, Paulo está sendo ali sarcástico. Paulo aqui ele não está insultando a instituição como tal. Mas você percebeu que ele confronta a hipocrisia sem violar a lei? Para mostrar que eu e você devemos honrar as autoridades? Óbvio que sim. O próprio apóstolo escreve em Romanos 13, toda autoridade procede de Deus. Paulo não está quebrando aquilo que ele mesmo disse. Paulo não está sendo hipócrita. Nós devemos honrar as autoridades? Óbvio. Devemos aceitar tudo que elas fazem? Claro que não. Paulo expõe a hipocrisia do governante, ou melhor, do sumo sacerdote. E pior, aquela oração imprecatória funciona. Ou seja, Paulo estava certo. Porém, expor a hipocrisia de governantes não tem problema. Na verdade, é um dever. Não sei se você se lembra, mas no Antigo Testamento, via de regra, qual era o trabalho do profeta? Era aconselhar os reis. E quando o rei estava errado, ele apontava o dedo, dizendo, está errado. Lembra o que João Batista faz diante de Herodes? Não é lícito possuir a mulher de teu irmão. Ou seja, ele vê o erro e aponta. Ele não se cala pelo fato de ser uma autoridade. De uma forma respeitosa, sim, mas ele não deixa de falar. Portanto, Paulo está expondo a hipocrisia daquele homem, e eu e você também não temos problema em expor a hipocrisia de governantes. A diferença é que nós vemos que Paulo, pastor, então o senhor está dizendo que nós podemos orar para Deus remover algum governante? Claro que podemos. Se estamos sofrendo, se estamos sendo oprimidos, vamos deixar Faraó aí arrebentar com a gente. Sabe quem que é o Faraó, né? Vamos deixar Faraó arrebentando com a gente aí, vamos aceitar? Eu falei, não, Senhor, tira que a próxima eleição nos reelege, mas de jeito nenhum. Arranca pela raiz. A diferença é que Paulo orava para remover a vida, né? A gente ora para remover do cargo, pelo menos. Vai que a gente erra, né? Mas não há problema. Devemos orar. Não devemos aceitar a opressão. E terceiro, e último princípio para encerrar, põe-lhe por favor, Ellen. Terceiro, a esperança cristã. Paulo, ele, do versículo 6 em diante, nós veremos que ele, de uma forma totalmente astuta, ele, falando àquela multidão, que todos estavam querendo aniquilá-lo, neutralizá-lo, cheio de eufemismo, né? Matá-lo. Paulo, ele faz um questionamento a ponto de dividir opiniões. Na verdade, isso é uma tática antiga, né? Divida para somar. Paulo fez a mesma coisa. Dividiu aquele povo. Versículo 6, acompanhe comigo, por favor. Atos 23, versículo 6 até o versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Sabendo Paulo que uma parte deles era saduceus e a outra de fariseus, clamou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseus. É por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Ao dizer isso, ou seja, Paulo falou de um lado, fariseus e saduceus. Paulo disse, olha, eu sou dessa família aqui, eu sigo esse povo. A partir do momento que Paulo fala aquilo lá, o pessoal, mas calma aí, será que não está certo não? Ele mesmo já causou uma divisão no meio do povo. Versículo 7. Ao dizer isso, surgiu uma contenda entre os fariseus e os saduceus, e o grupo se dividiu, porque os saduceus afirmam que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus aceitam todas essas coisas. Houve então muita gritaria. Alguns escribas da parte dos fariseus levantaram-se e começaram a discutir, dizendo: não achamos nenhum mal neste homem. Já estão querendo até inocentar Paulo, porque ele foi astuto. Verso 9. Houve então muita gritaria. Alguns dos escribas da parte dos fariseus levantaram-se e começaram a discutir, dizendo: não achamos nenhum mal neste homem. Quem sabe não foi algum espírito ou um anjo que falou com ele? Verso 10. Intensificando-se a discussão, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles para levá-lo para a fortaleza. Olha para cá, por favor. Mais uma vez, você percebeu que Paulo aqui, ele faz o uso
das coisas da lei, no caso aqui da lei de Moisés. Ele fala aqui, olha, não, nós queremos em ressurreição, em anjos e por aí vai. Então, ele ter citado essas coisas fez haver uma confusão ali no meio, a ponto de Deus agir em sua providência através dessa divisão, para que Paulo não fosse morto. Todos queriam matá-lo. A partir do momento que ele, de forma sábia, cita essas coisas, ele escapa da morte. Ou seja, mais uma vez nós vemos Deus, em sua infinita sabedoria, usando recursos humanos para livrar o seu servo. Fazendo isso, Paulo evita de fato um martírio desnecessário. Hoje mesmo meu irmão dizia para mim, conversar comigo, pastor, eu começando no ministério agora, que conselho o senhor acha que eu dou? Que conselho o senhor teria para dar para mim? Porque, ora, eu me espelho tanto aí nas pregações suas, do pastor Rodrigo, eu quero ter essa coragem, não vou baixar a cabeça para ninguém. Acho que esperando ouvir alguma coisa do tipo, né? É isso mesmo. Sabe o que eu disse para ele? Ele falando, se mete em confusão à toa, não. Bobeira. Se puder fugir, foge. O que você puder evitar, evita. A não ser que não tenha para onde fugir, do contrário. Aí que Paulo falou, não, eu morrer antes da hora? Não, vou ficar mais um tempinho aqui. Falei, pare de querer ser o brabo, mostrar para todo mundo. Que é isso, aquilo. Falei, não negue a sua fé. Mas não fique procurando confusão à toa, desnecessária. Para com isso. Fazendo isso, Paulo evitou um martírio desnecessário. É assim que eu e você devemos fazer. Paulo viu que a liderança religiosa tinha se corrompido por conta de política, porque este homem, Ananias, ele começou a liderar o povo não de forma espiritual, mas ir para o lado político. E então o que Paulo faz? Paulo o confronta. Paulo não tem medo. A mesma coisa eu e você devemos fazer. Líderes religiosos, pastores, aqueles que lideram, eles devem, como nós sempre falamos aqui, falar sobre política. Eu acredito que eles não devem ser a política. Em que sentido? Nós vemos no Antigo Testamento os ministérios ali divididos: profeta, sacerdote, rei. Você não vê um fazendo tudo. Deve haver essa divisão. Eu acredito que, de fato, o pastor ele não deve se meter em política no caso de ter cargo político, porque a partir do momento que ele está envolvido a este ponto, ele vai ter que fazer alguns conchavos que talvez não sejam tão republicanos. Ele não vai poder falar tudo aquilo que ele tem vontade. Agora, quando o pastor fica do lado de fora, ele pode ser o porrete em todo mundo. Esquerda, direita, centro, do avesso. Acabou. Uma vez o vereador aqui de nossa cidade me chamou para ser assessor dele. E ganhava um bom salário. Eu disse, não. Porque eu não vou poder xingar você. Eu não falei para ele isso, né? Na minha mente eu pensei, né? Aí se você errar, eu não vou poder te xingar. Porque eu vou estar amarrado no seu gabinete, salário. Não vou. Não. Eu acredito que o pastor precisa ficar aqui do lado de fora, para aconselhar aquilo que se deve fazer, reconhecer quando faz o certo, e descer a bolacha quando faz o errado. É isso que nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros. A história de Paulo não é apenas técnica jurídica, é um chamado para sermos santos em sociedade e corajosos quanto a cidadãos. Temos que andar neste caminho. E também devemos, sim, utilizar os nossos direitos, seja para nos livrar das injustiças, ou para que o Evangelho continue a ser propagado. Paulo usou dessas duas formas. Usando os direitos civis, em Atos 22, não foi espancado. Aqui, não foi morto. Veremos que mais adiante, ele faz o uso novamente, apela para César, e assim consegue ir para Roma, levar o Evangelho lá. Devemos utilizar, sim, os nossos direitos, seja para nos livrar de injustiças ou proteger o Evangelho. E Paulo, apesar de ser estratégico, a grande ênfase dele, já estou encerrando, está aqui no versículo 6. Acompanhe comigo só o versículo 6 novamente. Sabendo Paulo que parte deles era saduceus e outra de fariseus, clamou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseus, e por causa da esperança da ressurreição, guarde isso, por causa da esperança da ressurreição dos mortos, é que estou sendo julgado. Essa palavra aqui, ressurreição, é central. Ela é apenas não o centro da teologia paulina, mas é o centro da Escritura. A ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 e 14, o próprio apóstolo diz assim: mas se não há ressurreição dos mortos,
também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil. E também a vossa fé é vã. A ressurreição ela é algo tão central que o cristianismo repousa neste fato. Sim, a ressurreição de Jesus Cristo não é história, não é fábula, é um fato. E fatos são coisas verificáveis. Você pode verificar isso daqui. Historicamente, você pode verificar através de relatos de ímpios isso daqui. E talvez um dos maiores argumentos que eu costumo sempre dar é o seguinte: pastor, aqueles homens podem ter reunidos, podem ter feito ali um conchavo e ambos, todos eles, decidirem contar uma mentira, imitar uma mentira. Tem essa possibilidade? Claro que tem. Sabemos que existe essa possibilidade. Mas convenhamos, via de regra, para que as pessoas mentem? Elas mentem ou para se livrar de alguma consequência, ou para ter algum benefício. Esses são os motivos porque, via de regra, as pessoas mentem. Por que às vezes o filho mente para o pai? Quer se livrar de uma coça. Por que às vezes pessoas mentem a respeito do currículo? Querem um cargo maior. Então a mentira, via de regra, ou é para se livrar de alguma consequência, ou é para alcançar algum benefício. E eu pergunto a vocês, se foi de fato uma reunião onde esses homens decidiram por si só mentir a respeito da ressurreição, o que eles ganharam? Qual benefício eles tiveram por inventar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Nada. Muito pelo contrário. Muitos viram suas famílias morrerem diante de seus olhos. John Foxe, no livro dos Mártires, ele vai dar inúmeros testemunhos de como as pessoas eram torturadas. Por exemplo, ele cita um rapaz que teve todos os filhos mortos diante de seus olhos, a sua esposa estuprada e morta diante de seus olhos. Depois disso ele pensou, agora eles vão me matar. Não mataram. Furaram os 2 olhos dele, para que a última imagem que ele ficasse na mente fosse dos filhos sendo mortos e da esposa estuprada e morta. O que esses homens ganharam com a mentira? Nada. Só tiveram prejuízo. Por isso, essa é uma das maiores evidências que a ressurreição, ela é um fato. Ela não é uma historinha. E o cristianismo repousa neste fato. Paulo, nós veremos nos capítulos posteriores, que Deus dá graça a ele, e ele se livra dessa cadeia. Ele é solto, é liberto. Mais adiante, Paulo vai ser preso novamente. E dessa segunda cadeia, ele não escapa. Aliás, ele escapa deste mundo, direto para a glória. É decapitado por seu algoz, e fim da vida para o apóstolo. Mas em ambas as prisões, tanto nessa primeira, ao qual ele é livre, tanto na segunda, ao qual ele morre, você vê Paulo, em nenhum momento, negando a sua fé e a ressurreição de Jesus Cristo. Mesmo com uma espada no pescoço, ele não se importa, porque ele sabe, a ressurreição é o fim de todos, crentes e ímpios. Dos crentes, a ressurreição será o dia em que eles entrarão no gozo do seu Senhor. Para os ímpios, a ressurreição será o dia que eles entrarão na condenação eterna. Você escolhe qual caminho você quer seguir. Amém, meus irmãos?